Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou tratar com vocês aqui de uma forma extremamente clara o que aconteceu com os resultados do Banco BMG. Aconteceu que teve uma queda tão expressiva nos seus resultados que alguns investidores me perguntaram: André, será que o banco ele vai quebrar? Será que a situação do banco é tão trágica que nós vamos deixar de receber dividendos? André, por favor, me explique o que está acontecendo com o Banco BMG. Eu não consigo compreender exatamente a carteira de crédito, então eu preciso de algumas explicações. E para isso, eu fiz aqui alguns vídeos e eu tive que deletar todos, porque é um banco realmente difícil de você entender. E o que eu fiz? Eu li todos os balanços, eu li tudo que eles fizeram, todas as matérias que eles divulgaram e melhor, eu ainda participei da videoconferência de resultados para trazer para você uma informação precisa a respeito de todas essas perguntas e esclarecer de uma vez por todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, se você gostou, quer saber as minhas perspectivas e claro, uma noção geral sobre esse banco e o que vai acontecer com ele no médio e longo prazo, fique comigo para logo após ver. Então, vamos pro vídeo. Eu vou trazer vocês direto aqui para a tela do Banco BMG, aqui é a apresentação de videoconferência que eles trouxeram, e eu vou direto para os destaques. E eu quero trabalhar um indicador que eu acho que é o mais importante, o que mais interessa para vocês, quando vocês abrem um balanço, a primeira coisa que vocês vão ver é o lucro líquido da empresa, que chegou aqui nos seus 23 milhões. Bem, é um lucro tímido, mas também não é um banco tão grande assim. Ainda assim, é importante você analisar que em relação ano contra ano nós tivemos uma queda de 53% e trimestre contra trimestre uma queda de quase 70%. Bem, pode imaginar que talvez esses indicadores digam que o banco está na pior das épocas. Mas calma, é um banco que ainda entregou um lucro. Apesar de este lucro ele não estar em linha com tudo aquilo que era programado em relação ao crescimento da empresa, nós temos que enxergar todas as empresas na nossa bolsa de valores como um filme, como um organismo vivo, como algo que em qualquer momento e a todo momento está se transformando, melhorando ou talvez em alguns casos até piorando. Mas vamos olhar outros indicadores. Eu vou até apagar esses daqui para a gente ter uma exata noção. Bem, primeiro, clientes. Nós chegamos a quase 13 milhões de clientes. E aqui, importante, nós vamos ver no próximo slide, que são clientes ativos, clientes Bacen. Estamos aqui em quase 13 milhões, um aumento de 24% ano contra ano e 5% em relação trimestre contra trimestre. A receita de crédito subindo 39% ano contra ano. Agora, em relação trimestre contra trimestre, um aumento de 4%. Talvez um aumento tímido aqui nesses trimestres contra trimestres, mas ainda assim um aumento. Olhando para a questão da carteira de crédito. Carteira de crédito basicamente significa todo o dinheiro que o banco tem e todo o dinheiro que ele pode negociar. Claro, eu não estou aqui confundindo os indicadores de carteira de crédito com Basileia. Eu estou aqui querendo discutir que existe um determinado valor que está em posse do Banco BMG, que ele pode manipular esse dinheiro para conceder empréstimos, para fazer diversas coisas. Bem, olhando aqui o crescimento da carteira de crédito, nós saímos ali de um 46% ano contra ano e 5% trimestre contra trimestre. Portanto, olhando exclusivamente para esta foto da empresa, a gente pode extrair alguns indicadores interessantes. Primeiro, o lucro ele pode ter caído comparando trimestre contra trimestre, ano contra ano. Agora, não deixa de ser um lucro, portanto, vamos esquecer a ideia de que o banco está quebrando, tá bom? Outra coisa, se o banco estivesse quebrando, por que ele iria aumentar a carteira de crédito dele? Não. Quando você tem o aumento da carteira de crédito, significa de uma certa maneira que hoje, neste momento, você está concedendo um empréstimo, que você está colocando dinheiro na economia para as pessoas utilizarem daquele dinheiro e, consequentemente, pagarem juros para o banco. Pagando juros para o banco, claro, esta é a forma que ele ganha dinheiro, isso vai se traduzir, olhando para os próximos resultados, em lucro para a empresa. Portanto, aumentar a carteira de crédito significa tirar dinheiro do lucro para jogar para a carteira de crédito, para fazer girar, para aumentar o fluxo que vai existir dentro do banco. E claro, nós vamos ver também, e aqui no lado direito nós vamos olhar esses indicadores que são exclusivamente a questão do banco BMG Seguros, ou seja, um braço que nós temos dentro do banco que é muito interessante, que antes ele fazia parte de uma forma conjunta com uma outra empresa, que ela utilizava os canais do banco ou os seus próprios para divulgar os seguros, e o banco ele fazia parte ali, ele conseguia extrair lucros disso. Só que ele enxergou que valeria muito mais a pena voltar a ter 100% da participação societária aqui no banco BMG Seguros, e claro, eles também fizeram o anúncio da questão da Granito, que eles passaram hoje a ter 50% do capital, comprando mais 5%. Claro, pode ser que eles comprem mais, pode ser que essa porcentagem já seja o suficiente, mas ainda assim eu acho interessante você saber que existe essa diversificação dentro da empresa. Melhor,
Nós temos ainda a declaração de 11 milhões e 700 mil reais a título de juros sobre capital próprio, que serão pagos amanhã, dia 16 de maio. Claro, a data já passou, aqueles 2 centavos que na verdade vão ser 0,17 centavos, então realmente é pouco quando você olha exclusivamente para um anúncio, mas ainda nós temos uma periodicidade trimestral, ou seja, a cada trimestre do ano o Banco BMG ele vai divulgar dividendos ou juros sobre capital próprio que o acionista vai receber. Então, olhando para esta ideia toda de que hoje nós temos uma carteira de crédito muito mais robusta, uma política de dividendos também interessante, no sentido de que a cada trimestre nós vamos receber alguma coisa, eu acredito sinceramente que este resultado ele foi pontual no banco. E claro, nós tivemos resultados pontuais nos últimos trimestres que alavancaram um pouco a carteira, isso é verdade. Agora, eu vou mostrar para vocês, especialmente em relação a esses indicadores, o que aconteceu. E aqui nós vamos direto para a questão dos volumes transacionados. Por quê? Na videoconferência, eles anotaram o seguinte, que nesses terceiro e quarto trimestres de 2022, nós tivemos algumas movimentações bem específicas. Que movimentações foram essas? Tem ali alguns cartões que eles concedem, que são os cartões benefício, e nós tivemos uma alta procura por esse tipo de produto. Consequentemente, o volume transacionado dentro desses cartões acabou sendo muito alto. Isso fez com que os resultados do terceiro e do quarto tri estivessem bastante inflados. Exatamente talvez por isso que quando a gente olha trimestre contra trimestre, a gente consiga realmente ver uma queda. E essa queda, ela é realmente aqui demonstrada, saindo de 2,8 bi para 2,2, exatamente porque eram resultados extraordinários dentro do banco. Agora, vamos olhar para uma questão que eu sempre coloco aqui para você e espero que você interprete da mesma maneira que eu. Vamos enxergar a empresa como um filme, como um organismo que vá assim alterando conforme as coisas vão acontecendo e que esse organismo vivo ele tem se aumentado. Vamos desconsiderar, portanto, esse terceiro tri e vamos desconsiderar o quarto. Vamos enxergar, portanto, que existe aqui uma linha reta de crescimento. Saímos ali de volumes transacionados de 1,4, 1,8 e 2,2. Ou seja, nós estamos crescendo de uma certa maneira 400 milhões a cada trimestre, sem considerar, claro, os efeitos extraordinários que foram benéficos para o banco para aumentar ou alavancar a sua carteira de crédito, o que ela tem dentro ali do seu pool de serviços, ou seja, da sua relação de serviços que eles podem fornecer, isso aumentou. Isso fez com que a empresa alavancasse, não negativamente, mas alavancasse na forma de conceder crédito. Mas claro, nós vamos olhar que algumas questões relacionadas ao inadimplemento, ou seja, ao não pagamento dos créditos, é sim uma preocupação no banco, mas ele não está totalmente desvinculado das outras empresas, por exemplo, como o Itaú, um Bradesco, um Santander, um Banco do Brasil. Todas essas empresas são afetadas pela inadimplência e o Banco BMG não seria diferente, mesmo tendo crédito consignado como uma das formas ali de pagamento. Bem, olhando aqui, e essa é a parte que eu peço mais atenção, vou até chamar mais uma vez a atenção, espero que você tenha compreendido que essa daqui é a parte mais importante. Vou aumentar aqui para você saber o que o banco faz. Você precisa ter a noção, efetivamente, do que existe dentro da carteira, porque, por exemplo, se eu abrir a carteira de crédito do Banco ABC, eu vou enxergar um tipo muito específico de clientes. Quando eu abrir, por exemplo, a carteira do Santander, eu vou ver não só um tipo de clientes, mas um nicho daquela clientela muito específica. Assim como do Banco do Brasil, eu vou perceber que existe, por exemplo, uma forte indicação da questão agro, do Banco ABC, como eu comentei, das pessoas jurídicas, do Banco Santander, muito relacionado a empréstimo para aquisição de veículos e de imóveis. Então, olhando aqui para o Banco BMG, você precisa saber o que ele faz. E vamos lá. Essa questão aqui do cartão consignado, do empréstimo consignado e do cartão benefício são as principais teses, as principais teorias que basicamente o BMG ele se escora para poder ter lucros. E olhando especialmente para a carteira de crédito, como eu comentei, ela subiu 46% ano contra ano, muito levado pela questão do crédito consignado, do cartão consignado. O empréstimo consignado ficou bastante em linha, o cartão benefício também teve uma questão bem pontual de aumento, mas olha só, o crédito pessoal subindo bastante, não era uma linha de crédito tão forte no banco, mas que vem sim se destacando nesse período todo. Então eu vou até pagar para a gente conseguir olhar com mais clareza. Saímos de 3,2, 3,6 e agora 4,1 em crédito pessoal. Mas calma. É importante você enxergar que a originação dos créditos ela é muito peculiar. Por quê?
nós não podemos conceder crédito de forma indiscriminada, porque tem pessoas que não têm condição de pagar e isso é analisado no perfil de risco. Olhando exatamente essa questão do perfil de risco, nós vamos passar para essa parte aqui de baixo, que ele fala exatamente da inadimplência over 90 dias, ou seja, acima de 90 dias, que está aqui na casa dos seus 5,3. E olhando para a inadimplência total, aqui nós temos alguma coisa na casa de 5,6. Não é uma carteira tão descolada de outras empresas. Nós temos, por exemplo, o Banco do Bradesco, o Banco do Brasil, o Santander, eles estão muito em linha, talvez um pouco abaixo, um pouco acima, mas isso, claro, é muito específico porque você não pode enxergar os bancos como uma coisa única, porque cada qual tem a sua forma de concessão de crédito, tem a sua forma e a sua clientela, e o Banco BMG ele está muito forte aqui nestas 3 camadas, como eu comentei, querendo abrir um pouco aqui para a questão do crédito pessoal. Portanto, enxergando que existe um nicho e que esse nicho tem uma inadimplência que é bastante em linha aqui ano contra ano, trimestre contra trimestre, nunca sai dessa faixa de 5,4, 4,5, fica sempre rodando muito aqui nisso. Portanto, enxergando isso, você já sabe o que o banco faz, você já sabe por que o lucro caiu e você já tem uma noção do que pode acontecer. Só para corroborar uma informação que eu havia passado para vocês, olha só, o cartão consignado benefício, que é o cartão benefício que eu tinha comentado com vocês, olha só como no terceiro e no quarto TRI nós tivemos uma originação, ou seja, uma aquisição daquele tipo de produto dentro do banco muito forte. E que, claro, ele nasceu realmente aqui no terceiro TRI de 22. Então, tanto é que aqui no segundo TRI nós tínhamos ali um nada, particularmente só depois que nós tivemos uma alavancagem desse produto, um aumento significativo. E depois que você tem o lançamento daquele produto e a clientela mais forte realmente o procura, é normal que haja uma queda, porque um produto de crédito ele tem sim oscilações e quando ele é lançado, normalmente isso acaba atraindo mais pessoas. E aí nós temos também a carteira de crédito aqui do cartão benefício, que claro, tinha nada lá atrás, esses seus 8 milhões e chegou aqui na casa dos seus 2 bi. Portanto, nós temos algo muito interessante com uma taxa de juros mensal de 3,1%. Claro, pode ser alto para alguns, pode não ser para outros, mas de uma certa maneira é importante você saber que tipo de crédito que o banco ele trabalha. Nós temos também aqui a questão da diversificação de riscos e rentabilidade. Olhando aqui, por exemplo, para a questão da antecipação do FGTS, para o cartão de crédito aberto e o crédito em conta, e essa questão do crédito aberto significa você conceder um valor para aquela pessoa, um empréstimo, sem você ter uma garantia específica que vai lastrear. E a carteira de crédito aberto aqui que o BMG ele quer tratar é que não é um tipo de empréstimo consignado. Então, é só para você diferenciar o que é um empréstimo consignado e o que é um crédito aberto. Bem, olhando para isso, claro, é interessante você notar que a questão do crédito aberto vem subindo bastante. Olha só, saímos ali de 550 milhões e chegamos hoje aqui em 818 milhões, claro, considerando aqui a originação da questão do crédito pessoal, ou seja, da onde que nasceu basicamente toda a questão do crédito pessoal. Então, se nós temos 1 bilhão 358 milhões, saindo lá de uma casa de 900 milhões, 1 bi 131 milhões, claro, a empresa ela tem sim mostrado que a sua carteira de crédito vem aumentando. E essa forma de concessão de crédito, por mais que para alguns, considerando uma taxa anual, considerando uma taxa mensal de 9,5%, que pode para muitos parecer também muito, ainda assim é uma forma que todos os bancos atuam. Portanto, não é algo exclusivo aqui do BMG, mas sim é algo importante para você ter essa noção. Então, nós temos aqui 1,6 milhão de cartão de créditos abertos e ativos, porque existem alguns bancos que eles comentam que eles têm sei lá quantos cartões abertos, quantas contas abertas, mas não estão ativas. Por exemplo, é só você ver o IT ou talvez a Ágora, que são empresas, uma do Itaú e outra do Bradesco, relacionadas a investimento, e você fala que muitas pessoas estão aderindo, não sei o quê, mas eu particularmente nunca vi ninguém atuando ou operando por nenhuma dessas duas mesas ou por nenhuma dessas duas plataformas. Então não adianta você ter conta aberta se elas não estão ativas. Então, independentemente disso, é importante a gente enxergar também a questão de seguros. Por quê? Existe tanto a questão do BMG Seguros e existe a questão do BMG Seguridade. São coisas totalmente diferentes e só para que você tenha uma noção, a seguridade está muito mais relacionada a alguma questão de aposentadoria. Não só aposentadoria quando você fica velho, mas talvez uma aposentadoria por morte, uma aposentadoria por invalidez e coisas do gênero. Seguros está talvez relacionado a uns crédito prestamista, que é para você segurar o empréstimo que você fez, ou um seguro de um carro, seguro de um apartamento e coisas assim do gênero. Então, aqui a gente já consegue colocar cada coisinha na sua caixa. Portanto,
Sabendo que a BMG Seguros ela passou a ser detida novamente 100% pelo BMG, é interessante a gente sempre acompanhar a questão dos prêmios emitidos. Prêmios emitidos significa basicamente o quê? O quanto que, quantas apólices, quantos seguros nós vendemos. Então, aqui nós estamos numa casa ainda bastante confortável, uma oscilação normal de 179 milhões, 207 milhões e hoje 189 milhões em relação a novos prêmios emitidos. A carteira de seguros hoje ela tem 4,7 milhões sobre gestão, ou seja, significa que nós temos muito dinheiro ali dentro para conceder seguros e para garantir esses seguros, porque existe um indicador, existe na verdade a SUSEP também, que ela preza por esse indicador que fala o seguinte, olha, se você quer emitir 5 milhões como forma de seguro, você precisa ter 5 milhões na sua carteira ou mais para você garantir caso todos os sinistros ocorram de uma única vez. Bem, olhando também para algumas outras questões na parte aqui da BMG Seguros, temos a questão de prêmios emitidos em milhões, porque não adianta você ter muitos contratos sendo feitos se cada contrato em si ele não é tão rentável, porque existe, por exemplo, o contrato prestamista para você segurar, por exemplo, um empréstimo de 20 mil reais. Existe, de outro lado, um empréstimo para você segurar um apartamento. Então, nós temos aqui uma diferença não só da originação do contrato, mas também de quanto que ele é rentável. Olhando aqui para os prêmios retidos e para os prêmios emitidos, nós vamos poder ver aqui que os prêmios emitidos, claro, em 2023 foram melhores do que em 2022, mas ainda assim não tão interessantes quanto em 2022, no primeiro trimestre. Claro, olhando aqui que saímos de 80 para 60, ou talvez que tivemos esse aumento aqui, vamos considerar que uma oscilação talvez de 20 para cima, 20 para baixo, seja algo ainda razoável dentro do banco, dentro aqui desse braço de seguros. E nós temos aqui alguns outros indicadores em relação às operações estruturadas da carteira de crédito, temos a questão das empresas também, do mercado de capitais, receitas que não são crédito, enfim. Aqui é um pouco mais complicado para entender e eles têm aqui uma questão da sinergia com uma outra empresa que está relacionado aqui com o mercado de capitais. Eu até fiz a anotação aqui, para não dizer, eu vou até mostrar aqui para vocês o quanto que isso é importante. Se eu não me engano, está aqui, ó, receita não crédito de operações de derivativo para a proteção de balanço de clientes com a sinergia da Araújo Fontes. Então, o que acontece? Nós temos aqui, especialmente, uma questão do mercado financeiro, que algumas empresas elas procuram o Banco BMG e Araújo Fontes para fazer um hedge de proteção financeira. E aí essas operações, claro, elas geram um determinado lucro, elas geram uma determinada geração de valor para dentro do banco e isso é refletido aqui nos balanços dele. Claro, é tudo muito em linha com aquilo que já estava sendo feito, então não temos aqui uma justificativa para o resultado ter sido melhor ou não. Aqui ainda se mantém muito em linha. Por fim, eles trazem aqui a questão da margem financeira da empresa, que eles conseguiram gerar neste primeiro trimestre de 2023 uma margem financeira de 1 bilhão e 82 milhões, uma margem financeira de 15,5%, que está muito em linha com tudo aquilo que vem sendo praticado no geral. Agora, o que eu acho interessante? Olhar a questão da eficiência. E não só olhar a questão da eficiência, olhar também aqui as despesas e provisões. Por quê? O que aconteceu? Nós tivemos neste trimestre, e isso foi muito debatido na questão da videoconferência, que as despesas operacionais foram bastante altas e de pessoal também. E fez com que, claro, alguns indicadores da empresa fossem bastante impactados. Portanto, olhando para os investimentos em novos produtos, automação de processo e qualidade de atendimento e a questão das provisões que o banco tem, eu acredito que tudo isso já foi feito, passou-se já a fase de mercado um pouco mais complicada, um pouco mais assustadora, e hoje eu acredito que o banco ele está muito mais seguro e sólido para enfrentar outras questões. E claro, se você for olhar aqui a questão da bancalidade, da diversificação do funding e tudo mais, é importante porque o banco ele não está preso a um único tipo de financiamento. E o que eu quero dizer por financiamento? Claro, o banco ele precisa tirar o dinheiro de algum lugar. E para isso ele precisa buscar dinheiro das pessoas para poder colocar dentro da empresa e depois emprestar para quem porventura precise. Da onde que vem isso? Muito, e nós vamos ver aqui neste quadro, que trata especialmente desse tema, que fala sobre a questão do depósito, que é correspondente a 82,5% de todo o valor que o banco tem. Temos também questão de cessões e securitização. Então, aqui na questão de securitização, a gente pode lembrar dos fundos imobiliários, dos CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, que eles têm aqui dentro do BMG talvez uma participação interessante. A questão de letra financeira. E também temos
Claro que é uma das principais fontes também, que são os CDBs, que são os certificados de depósito bancário, que basicamente é uma forma de você colocar dinheiro dentro de um banco e ele te render algo muito parecido com a renda fixa. Então, se você tem, por exemplo, um CDB do Banco BMG, talvez ele esteja te rendendo 100% do CDI. Claro, com um valor um pouquinho abaixo para que o banco possa se rentabilizar, mas ainda assim é uma forma muito interessante. Bem, eu espero que essas informações elas tenham contribuído muito para você entender que o banco ele não perdeu os seus fundamentos, ele na verdade possui uma carteira de crédito com uma oscilação muito específica e própria desse mercado, e claro, se você não se recorda, nós tivemos ali uma alteração significativa na questão dos consignados, e isso fez, e claro, impactaria muito a carteira de crédito do BMG, porque ele é fortemente impactado nesse setor. Então, se nós temos um impacto específico e setorial, logicamente é aquele banco que é vinculado a esse setor, ele vai ser afetado, e isso faz com que os seus lucros também possam cair ou ter uma oscilação. Mas independentemente disso, eu quero que você enxergue que, primeiro, o banco ele teve 23 milhões de lucro fora os dividendos que ele pagou, ali na casa dos seus 11 milhões e 700 mil reais. Portanto, se desconsiderarmos isso, nós teríamos um lucro ali na casa de quase ali os seus 40 milhões de reais. Portanto, não deixa de ser um banco extremamente bom. Olhando talvez de uma outra perspectiva, o banco ele não quer no primeiro trimestre queimar todo o seu caixa e distribuir tudo em forma de dividendos. Eu acredito sinceramente que lá para o quarto tri deste ano nós teremos algo muito mais específico em relação aos dividendos, porque eles vão pegar a carteira total de lucro, eles vão ver o quanto que eles conseguiram e eles vão falar, tá bom, no primeiro, segundo e terceiro trimestres distribuímos menos, mas distribuímos. Talvez no quarto tri seja o momento da gente distribuir uma parcela mais robusta e um pouco mais generosa dos nossos lucros aqui para os nossos acionistas. Afinal de contas, muitos dos que investem hoje aqui na empresa buscam altos dividendos, porque este foi o principal chamariz, porque afinal de contas o Banco BMG ele trouxe resultados em relação a dividendos e remuneração para os seus acionistas bastante alto. E claro, se você está se preocupando com uma questão gráfica, vou mostrar para vocês algo importantíssimo, que é a questão do Banco BMG. Apesar desse resultado, ele ficou extremamente em linha com os últimos dias, com os últimos níveis aqui que ele vem negociando. Claro, já chegou a negociar a 1,98 e está aqui na casa dos seus 2,10, 2,8, que basicamente é o valor que ele está negociando há diversos e diversos meses. Desde ali de novembro de 22 nós estamos mais ou menos nesse valor, e olhando um pouco mais para trás aqui, nós vamos ver talvez aqui, ó, desde junho de 22 nós estamos negociando esse valor. Portanto, é um banco que anda de lado, não tem uma perspectiva de ser um banco que vai te trazer uma alta rentabilidade no curto prazo, mas pode ser um banco que vai te transformar todo esse dinheiro em forma de dividendos, e é isso que eu aposto dentro da minha carteira. Portanto, se você investe nesse banco e investe no Banco BMG de uma forma a ou buscar rentabilidade por forma de valorização nas ações ou de dividendos, deixa aqui um comentário. Não se esqueça de se inscrever no vídeo, porque eu espero que isso tenha se tornado importante para você, todas essas informações úteis que eu passei do balanço. E claro, também tem uma meta aqui dos 2.000 inscritos, que quando eu alcançá-la, eu vou abrir uma live, que nós vamos conversar sobre diversas questões sobre o mercado financeiro. Por isso, conto mais uma vez com a sua inscrição. Tá certo? Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.